Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as diferentes concepções de infância e juventude que foram se construindo ao longo do tempo e tentar perceber de que maneira isso vai determinar o rumo de todo o processo educativo a partir da Idade Média. O que nós temos? O final da Idade Média e final do século XVIII é um período que a gente vai perceber grandes mudanças, grandes transformações na família. Nós já vimos isso na aula anterior. Esse sentimento de domesticidade que surge nesse momento, a busca dessa domesticidade que a gente já falou anteriormente, vai se refletir de uma forma muito importante na forma de entender e de perceber o que seja a infância, o que seja a criança, o que seja o jovem, e isso que nós vamos tentar perceber. Mas antes de a gente pensar sobre como essa ideia vai se transformando, que na verdade é uma ideia, né? Por que é uma ideia? Porque a infância é a forma como os adultos percebem os primeiros anos da criança. Criança, então, seria o sujeito real desse momento. Então, é uma concepção que não é da criança, é do adulto que tem sobre ela. Isso é importante a gente entender para compreender como que, à medida que o tempo vai passando, essa criança começa a ganhar visibilidade. Até esse momento ela não era muito vista. O que vai mudar? Vai mudar a partir do momento em que mudam, inclusive, as casas. O que acontecia? Enquanto as casas eram ou muito grandes, então aqueles castelos enormes, ou muito pequenas, abarrotadas de gente, o que acontecia? Não se tinha muito espaço para o amor, tanto o amor conjugal como o amor filial. Não havia como se construir muitos laços afetivos entre os membros da família. Então era mais uma questão de dividir um teto do que exatamente sobreviver com uma certa afetividade. A sobrevivência falava mais alto, né? A afetividade estava em outro plano, ele foi se construindo à medida que foi se transformando o próprio espaço da casa. Então a maneira de ver a criança muda à medida que essa família busca novas formas de viver, de se organizar, de passar o tempo juntos, antes que isso não acontecia. Então, o que a gente vai perceber? Nós vamos ver que a criança passa de uma situação de quase total anonimato. O que quer dizer isso? Não era vista. Ela simplesmente não era vista, não era considerada, ou quando era vista, era tratada como um adulto. Todos os momentos. Isso é importante porque a partir do momento que a família se fecha mais no seu núcleo, se fecha mais nesse espaço da casa, que passa a ter uma outra forma de se organizar também, ela passa a ser sentida, ser vista. Essa família parece que percebe de repente que as pessoas existem, que estão ali, que pode haver um outro tipo de convivência, não aquele tão frio, tão distante. Isso é bastante interessante, porque a criança vai ser o primeiro foco, é o primeiro ator, o primeiro sujeito dessa família que vai ganhar uma nova vida, uma nova forma de ser encarada. Mas essa maneira de ver a criança passou por algumas etapas. Então, durante esse período em que se constrói essa domesticidade, vai diminuindo também a promiscuidade. O que é a promiscuidade? No sentido literal da palavra. Então, aquele monte de gente vivendo juntos, compartilhando os mesmos espaços. Então, vocês podem ter uma ideia do que era uma família grande, porque vamos lembrar que nesse momento não era aquela família exatamente nuclear, ela está se construindo. Então, aquele monte de gente dividindo o mesmo espaço, muitas vezes pequeno, fazendo as atividades do dia a dia todas juntas, sem muito direito a um espaço, cada um para si. Essa noção de privacidade passa a existir a partir do momento que esse sentimento de domesticidade, quer dizer, o que é o doméstico, o que é o íntimo, passa a existir, então, essa vontade de garantir mais um espaço privativo. Então, lembro quando a gente comentou
anteriormente, que era a divisão do público e do privado. A família vai para o espaço privado da casa, dessa nova ideia que surge. Então, na nova configuração das casas, a gente observa que houve uma especialização dos espaços. O que quer dizer isso? Então, um tempo mais próximo da Idade Média, o que nós tínhamos? Uma casa, poderia ser, mesmo que fosse de uma classe social mais elevada, mas é tudo muito junto, então se comia no mesmo espaço que se dormia. Isso era muito comum, um banho que não era muito constante, mas no mesmo espaço onde se comia. Com o tempo, o que acontece? Primeira mudança, os quartos de dormir, mais individualizados. Então, numa mesma cama, não iam mais dormir 5, 6 pessoas, 4, casal, mais 2 filhos, começa a haver essa separação. E uma das mudanças mais interessantes da gente observar é a sala de jantar. A partir do momento que a sala de jantar surge, aumenta esse sentimento de família, aumenta essa vontade de estar juntos, só a família. Isso vai ser importante porque vai trazer uma ideia bastante interessante, que é a ideia do aconchego, né? Então, aquela coisa bem agradável, a ideia de que a casa passava a ser um lar, como a gente já viu, e passava a ser um espaço que se contrapunha a tudo que fosse hostil, a todo o espaço do público, a tudo que pudesse ser ameaçador. Era o lugar do acolhimento. Isso a gente pode observar bastante em filmes da época, em fotos da época, e daí começa a dar aquela ideia da família nuclear, né? A família, o pai, mãe, os filhos, uma forma de convivência bastante carregada de mais afetividade. Então, a privacidade traz isso, traz também uma nova forma de perceber essa criança, né? Até esse momento isso não acontecia. Um outro aspecto bastante interessante da gente observar, que à medida que se reorganiza essa casa, passa a se ter também uma nova organização da própria família. Então, a organização da família conjugal, que nós vamos chamar a partir daqui, que é então a família dos cônjuges, marido, mulher e os filhos, que hoje a gente já utiliza mais como sendo família nuclear. Que nós apontamos já algumas para vocês, a trajetória, como foi se construindo também, né, uma ideia, família, uma ideia como criança, como infância. Então, essa família nuclear, essa família conjugal, ela passa a ser, até hoje, o modelo. Então, o modelo, especialmente do Ocidente, passa a ser esse. E traz com ela, então, essa nova percepção da criança, que vai se refletir bastante de que maneira? Sobretudo no sentimento de infância. Isso que é um dado novo, é um avanço no sentido de perceber esse sujeito social que era a criança. Então, se a gente pegar, observar fotos da Idade Média, um pouco depois, começo do século XVI, XVII, nós vamos observar o quê? Crianças ou não aparecem nessas imagens, essas ilustrações, ou elas aparecem como sendo quase que miniaturas de adultos. Então, ou elas são anônimas, ou elas são quase que uma extensão dos adultos, elas não têm um caráter específico, né? A criança é a criança, isso não existe. Então, o que nós vamos perceber? Que esse sentimento de infância, ele foi se construindo ao longo desse período que vai desembocar no final do século XVIII, a partir da onde a gente vai então ter uma revisão e um avanço, vai começar a se perceber que não só a criança existia, mas a criança existia o adolescente, existia o jovem, cada um deles com características específicas. Então, esse sentimento de infância, ele é bastante recente, se a gente for considerar em termos de história da humanidade. E nós poderíamos nos perguntar por quê? Várias razões, mas sobretudo por essa lenta reorganização, esse lento rearranjo da própria família, né? Da própria ideia de família.
Então perceba, o sentimento de infância ele vem muito ligado, muito entrelaçado com o avanço do sentimento de família, com a ideia de família. Um dos primeiros momentos em que a gente vai perceber uma discussão, uma análise mais criteriosa, mais metodológica dessa questão do sentimento de infância, que é o trabalho de Philippe Arrier, um francês, um historiador francês, que fez um inventário bastante interessante da iconografia da Idade Média, contrapondo essa iconografia à Renascença. Então, o que ele vai observar? Vai notar, vai procurar perceber como essa infância vai mudando, como vai se percebendo o que muda, como a criança aparece nessas obras de arte, nessas ilustrações. Então, essas obras de arte vão falar bastante sobre essa questão. E ele vai utilizar esse material como sua principal fonte. Então, a gente pode se perguntar, nossa, mas ninguém tinha feito isso antes? Não. Não por quê? Porque é dentro de toda uma trajetória da própria produção historiográfica que aparece, da própria produção sociológica, que aparece esse objeto de estudo que é a criança. Então, até aqui não se analisava porque simplesmente não era o foco. Então, a infância, para Arrier, ele vai definir como sendo uma concepção ou uma representação que os adultos fazem sobre os primeiros anos da vida do homem. Então aqui a gente tem que dar uma pensadinha. Tem duas palavras que são muito importantes para a gente trabalhar aqui nesse conceito de sentimento de infância. Primeiro, uma concepção. Então é algo construído, não é algo dado. Segundo, representação. Sendo uma representação, nós podemos ter várias possibilidades. Várias pessoas podem ter representações diferentes, em diferentes momentos. Então, nova forma de definir e de enxergar a infância é que torna o trabalho de Arrier bastante pioneiro. Um livro chamado História Social da Criança e da Família, onde ele vai, então, fazer todo esse levantamento de como vai se construindo, como vai surgindo o sentimento de infância ao lado da percepção da criança e, consequentemente, mais tarde, do jovem, do adolescente. Então, ele vai pensar assim, a criança, ela era vista até aquele momento como alguém que não tinha nenhuma característica diferente dos adultos, até a Idade Média, até o final da Idade Média. O que vai ter de importante, que ruptura a gente vai ter importante? O momento em que ela passa a ser vista como um ser que tem características que o distinguem barbaramente do adulto. A criança não é um adulto em miniatura. Então, é isso que a Arrier vai mostrar e vai mostrar como vai se refletindo ao longo do tempo nessa forma que a sociedade passa a tratar a criança. Não é só mais a família, a sociedade inteira, a partir dessa aceitação do sentimento de infância, vai mudar com a criança. Então, essa criança passava meio despercebida, né, em todo o contexto social, até em razão da brevidade do tempo que ela ficava com a família. Ela ficava muito pouco tempo com a família. Isso, então, a Arrier vai detectar como sendo uma das formas de definir esse sentimento de infância, que ele deu o nome de paparicação, que seria, então, um sentimento superficial ligado à criança nos seus primeiros anos de vida, quando ainda é engraçadinha. Então, vocês vejam, é o pouco tempo que ela ficava com a família e era assim, aquele momento em que ela fazia as gracinhas, a criança pequena, depois disso ela ia para fora de casa. Isso muito também colaborou para passar a ideia da percepção da inocência da criança e da fraqueza da infância naqueles tempos. Isso é um dado importante, por quê? Porque a criança quase sempre era afastada da família, mas nesse momento, para normalmente aprender um ofício, ela ia viver noutra casa para aprender a fazer alguma coisa que seria depois a sua profissão. Nós vamos para o intervalo agora e voltamos depois um pouquinho.
Então, pessoal, como a gente poderia sintetizar um pouco o que nós vimos até aqui? Que o processo de socialização da criança se dava muito no aprendizado pela prática, era o ver os adultos. Assim, a criança ia aprendendo o que, de acordo com a visão da época, ela deveria aprender. Então, era esse o processo educativo, vamos dizer assim. O que muda? O início da escolarização vai ser um momento, então, de ruptura, um momento em que passa a se entender essa formação da criança de uma outra maneira. Então, no final do século XVII, que aparecem os primeiros colégios. Não vamos perder de vista um aspecto. Durante todo esse tempo, a infância sempre era vista como um período muito curto. Né? E isso vai permanecer até o final do século XVIII, sempre essa percepção de que a criança, não vamos nos apegar muito a ela, porque ela não vai durar muito mesmo. Essa era a ideia, essa era a mentalidade. Por quê? Não muito fora da realidade. As doenças eram muito devastadoras, a criança realmente tinha muita dificuldade de sobreviver, a taxa de mortalidade infantil era muito alta, então as pessoas tinham 15 filhos e acabavam ficando com 4, 5. Isso era o padrão da época. Então, era quase que instintivamente uma forma, não nos apegar porque vamos perdê-la. Né? Então, essa infância é vista assim, como algo muito rápido. E a criança vivia, então, convivia e aprendia com os adultos tudo que ela precisava aprender, tudo mesmo, né? O tempo todo. Então, os colégios, eles vão surgir a partir do momento que as crianças passam a ser separadas da família, mas com uma outra percepção. Então, elas não vão só mais ser separadas da família para aprender ofício, não, elas vão para também ser educadas, ser formadas, né? Então, isso vai ser bastante interessante da gente ver como vai se refletir na forma como os colégios mudam também. Até aqui o colégio era de uma forma, ele passa a ser de outra maneira. Por quê? Porque vai dar conta de receber essas crianças que vêm então com outro interesse, que não mais só o acolhimento. O acolhimento que havia antes de todas as crianças de órfãos, de repente o colégio passa a ter uma outra forma de lidar com essa clientela, vamos dizer assim. Porque era dentro da ideia de que vamos então preparar, vamos formar essas crianças. Mas o que vai caracterizar bastante esse momento é que surge, a partir daqui e para sempre, uma preocupação com o bem-estar da criança. Uma coisa nova, isso é absolutamente novo. Então, a família, a sociedade, sobretudo a família, passa a viver em torno dos interesses e do bem-estar da criança. Então, vocês vejam, de como a gente começou a aula falando que essa criança era praticamente invisível, era anônima, de repente ela passa a ser o centro das atenções. Né? Então, é uma mudança bastante significativa, né? Que vai se refletir na forma como se encara, sobretudo, o trato, como ela deve ser tratada, com mais carinho, com mais afetividade, com mais cuidado. Então, uma ideia muito de proteção, de bem-estar. Então, bastante novo isso, né? Uma das mudanças mais significativas, que às vezes choca um pouco quando a gente relembra que isso aconteceu, é a mudança que diz respeito à sexualidade. Então, até esse momento, a criança ela era vista como um brinquedo sexual dos adultos. Então, é muito importante a gente perceber que o que hoje a gente entende como sendo pedofilia, por exemplo, nesse contexto era normal. A criança era brinquedo dos adultos. Só que a partir do que se percebe que há essa inocência, há essa fraqueza da criança, começa então a se proteger essa criança do que eles chamavam na época as sujeiras da vida. Então essa criança começa a ser preservada de algumas experiências que talvez naquele momento, hoje a gente tem certeza, naquele momento já não fossem tão agradáveis para essa criança, né? Com certeza não eram. Então o surgimento dos colégios e as visões de infância são duas coisas que caminham bastante juntas, né? O colégio vai surgir com essa preocupação de preparar essa criança, mas respeitando esses aspectos que eram novos até esse momento, percebendo que essa criança tinha uma certa fragilidade.
mas que também, por ter essa fragilidade, ela precisava de uma certa disciplina. O que a gente percebe? Que a ideia de falta ainda é a ideia que prevalece. Falta tudo. Essa criança não está preparada para nada, ela não está preparada para viver no mundo, ela não está preparada para conviver. Então a ideia de falta permanece e a partir disso o centro do que vai orientar o processo educativo, tudo precisa ser ensinado. Então o colégio ele vai surgir dentro já de uma hierarquia autoritária, com uma disciplina muito rígida, para tentar dar conta de todo esse enorme trabalho que, na visão dos educadores daquele momento, eles tinham pela frente. Então, como garantir o sucesso desse trabalho? Sendo bastante duros com essas crianças. Então, a gente vai ter um momento aí, inclusive, de agressão física das crianças dentro dos colégios. E visto isso como aceitável, como esperado até pela família. A família deveria acompanhar esse processo, mas aceitar que fazia parte dele até uma agressão física eventualmente. Um outro salto que nós vamos dar em termos de percepção de criança vai ser entender que as crianças passam por várias fases do seu desenvolvimento. Então, a percepção das idades, que no primeiro momento vai aparecer concretamente na divisão por classes. Então, as crianças não vão mais ser unidas todas numa mesma sala de aula, reunidas todas ali, independente da faixa etária. Vai se começar a dividir por classes, procurando dar conta, então, dessas diferenças que eram naturais das fases do crescimento, né? Então, essa nova percepção de infância. E o colégio, ele adquire, nesse momento, uma estrutura muito parecida, muito próxima aos colégios dos dias atuais. Então, o que a gente vai entender? A partir daqui, a duração da infância vai estar relacionada com a duração da escolaridade. Então, se a escolaridade durar 4, 5 anos, a infância dura 4, 5 anos. Essa era a mentalidade da época, né? Então, os colégios passam, com sua disciplina rígida, a ser o modelo de como se deveria tratar as crianças da melhor maneira possível. A primeira consequência que a gente vai ter desse novo processo educativo formalizado nos colégios é a universalização dos códigos ocidentais de conduta. O que é isso? Ao lado dos colégios, nós tivemos também uma presença muito importante dos chamados manuais de civilidade. Então, eram manuais de conduta. Ensinavam as crianças, porque eram voltados para o público infantil, ensinavam as crianças e os jovens como se comportar em sociedade. Então, aprendia-se tudo ali, como comer, como tratar as pessoas, como sentar. Então, ao lado dos colégios, esse vai se formando, então, o padrão, o modelo padrão de comportamento para as crianças na época. Um momento de grande questionamento a gente vai ter com Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ele vai questionar tudo isso, porque, como humanista como ele era, ele não vai aceitar que o processo educativo no momento da infância fosse algo que devesse ser acompanhado, deveria existir. Para ele, isso não deveria existir. Por quê? Na discussão das concepções de infância e o surgimento dos colégios, o que os humanistas vão dizer? Eles vão estar muito pautados na ideia de natureza e sociedade, essa relação que existia, e acreditavam que a moral, a formação do indivíduo estava muito ligada à liberdade. Então, a ideia do sentimento tendo primazia sobre a razão. E o Rousseau vai encampar isso de uma maneira muito significativa, vai colocar isso na sua principal obra, voltada para a educação, que é o Emílio. Então, a ideia de que a criança é pura, ela nasce pura e ela não deve perder essa pureza. Para Rousseau, o processo educativo, então, ele seria progressivo e só deveria acontecer quando a criança pudesse ter noção de que ela interage com os outros atores sociais. Só a partir daí que o processo educativo para ele teria valor. Então, o processo educativo para Rousseau é visto como algo negativo. Negativo por quê? Porque ele não considera, ele acreditava que naquele momento
nem se conhecia muito bem a criança. Então, como vai se impor um processo educativo a ela se nem se sabe muito bem como ela é? E, sobretudo, ele acreditava na pureza infantil, ele não queria perder essa pureza da infância. Mas a ideia mais importante de Rousseau, que foi retomada por vários educadores depois, é a ideia de que o processo educativo, ele se dá ao longo da vida inteira. Então, a partir dessa ideia que ele monta os seus argumentos para justificar por que não, desde pequenininha, a criança ir para a escola, mas é essa ideia que vai ser retomada ao longo de todo o tempo depois disso. O século XIX, ele entra com algum avanço em termos de análise. Por quê? Muda a premissa que orientava a visão da infância. A premissa básica passa a ser aqui a proteção. Então, a criança, o jovem, o adolescente, que são ideias mais recentes, aparece a partir da percepção do sentimento de infância, aparece agora como sendo necessários ser protegidos. Precisavam, então, se proteger esses atores. Então, essa premissa vai guiar todo o século XIX, todas as análises que vão se fazer em cima disso, todo o processo educativo. Então, a proteção da infância, da criança e do adolescente caracterizam o século XIX e trazem uma nova mentalidade. Uma mentalidade que vai, em primeiro lugar, trazer a universalização do ensino primário. Ele passa a ser uma necessidade, para ser visto como uma necessidade. Ao lado de duas outras grandes mudanças, que é cuidados com a saúde e com a higiene da criança, do jovem. Então, a preocupação, porque começa a se fazer as relações necessárias, que isso garante saúde, garante sobrevivência. Então, a higienização, ela é bem característica desse período final do século XVII, começo do século XVIII, século XIX, sobretudo, daí vai ser onde ela realmente vai aparecer. Por quê? Porque vai estar acompanhando um processo que vai atingir toda a sociedade. Então, as cidades vão estar passando por esse processo de higienização também e, internamente, na família, isso também passa a ser uma preocupação dos pais. Como nós chegaríamos ao século XX? Com algumas diferenças, mas nenhuma tão significativa em termos de percepção, em termos do que se possa entender como sendo infância, a importância que a infância, que a juventude tem para a sociedade. Nós vamos trazer do século XIX algumas ideias básicas. Essa premissa da proteção, ela vai permanecer. Ela vai guiar estudiosos, ela vai guiar as formulações em torno da infância. A criança passa a ser um objeto de estudo efetivo de várias áreas da ciência e, sobretudo, da sociologia da educação. Por quê? Porque vários educadores, vários teóricos da sociologia da educação vão dar a sua contribuição ao lado de psicólogos que vão analisar aspectos do desenvolvimento infantil, categorizando esse desenvolvimento, né, em suas várias etapas. Então, essas contribuições vão ser bastante importantes para a gente entender o que é hoje, como é e por que é como é todo o processo educativo. Então, vamos ter nomes importantes como Piaget, Vallon, Vygotsky, Montessori, cada um na sua área dando uma importante contribuição nesse sentido. O mais importante é que todos apontam guardando as devidas particularidades das suas áreas, apontam para essa noção de que, primeiro, infância não é um período pouco importante, pelo contrário. Então, sobretudo os estudos de Piaget vão dizer que é exatamente onde pode ser o período mais importante da vida do indivíduo. É o período de formação. Então, nós vamos retomar depois, mais à frente, essa ideia para percebermos como isso foi guiando todo o processo educativo, as mudanças pelas quais esse processo veio passando. E, ao lado disso, os trabalhos de psicólogos, de outros tipos de educadores que vão chamar a atenção para a permanente necessidade
de se garantir à criança, ao adolescente e ao jovem que essas suas particularidades em termos de formação sejam respeitadas, e o processo educativo tem que respeitar isso. Então nós vamos ver que hoje os colégios mudaram, o processo educativo avançou, se reformulou, se questionou, mas essa preocupação com a criança permanece até hoje. Vamos então para as nossas dicas de estudo da aula de hoje. As dicas de estudo da aula de hoje estão relacionadas aos filmes que foram sugeridos nas atividades para vocês fazerem. Vocês assistiram? Pensaram sobre as imagens de crianças que aparecem lá? O que vocês acharam? Não deixe de trocar ideias sobre isso e tentar relacionar com a aula que a gente teve hoje, ok? Até a próxima, pessoal! A concepção de infância e juventude foi o tema da aula de hoje. Vimos como foi o surgimento dos colégios e as visões da infância. Os colégios surgem, então, com a função de formar essas crianças a quem tudo precisava ser ensinado. E surge com uma forte hierarquia autoritária e com uma disciplina bastante rígida. Aprendemos qual foi a teoria de Jean-Jacques Rousseau. Toda essa disciplina muito rígida foi bastante questionada, especialmente por Rousseau, que acreditava que a criança só poderia receber educação formal quando entendesse que ela interage com os demais membros da sociedade. Até a aula que vem!